Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Alan Barbieri, você já me conhece. Eu estou aqui hoje mais uma vez para responder as perguntas dos nossos irmãos. Caso você não esteja inscrito no canal, se inscreva para receber as novas publicações, clique em gostei e ao final do vídeo compartilhe ele na internet. Se você quiser enviar perguntas e questionamentos para mim, publique aqui nos comentários ou grave um vídeo com o seu celular e envie para o WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Muito bem, vamos para a nossa primeira pergunta de hoje, pergunta em vídeo. Vamos assistir. Fala Alan, Tuco Borella participando mais uma vez com vocês. Obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer poder participar. Acompanhe seu canal sempre, parabéns pelo trabalho. E na verdade o assunto que eu quero tratar hoje é sobre incorporação. Conversando com alguns irmãos, e inclusive até alguns terreiros que eu visito, principalmente aqueles que estão começando a desenvolver a incorporação, sempre tem aquela pergunta básica para si próprio: será que sou eu? Será que é o guia? E eu vejo que muitos desses que estão começando a desenvolver se preocupam mais externamente, ou seja, com consulente, com irmãos do mesmo terreiro ou até com o pai de santo, o que vai achar da própria incorporação ou não. Eles até se perguntam: nossa, mas e se eu espirrar? E se me der uma cãibra? E se eu tossir? Vão pensar que não é meu guia. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. O que você pode dizer sobre atitudes involuntárias durante a incorporação? Obrigado mais uma vez. Parabéns pelo trabalho. Sempre vou acompanhar. Meu irmão, muito obrigado pela sua participação, por novamente estar com a gente aqui, ter gravado seu vídeo. Bom, a sua pergunta, ela vai virar um tema de um vídeo em breve. Então nem vou me aprofundar muito na resposta, porque eu acredito que a gente pode abranger muito mais este questionamento para poder esclarecer além do que a gente já costuma fazer aqui, tá bem? Mas de forma resumida, é importante sim que médiuns que estão começando, eles não se deixem levar pela ansiedade e pela preocupação de fazer para os outros. O momento da incorporação, daquele trabalho mediúnico, é para você. Então eu não posso ficar analisando se as pessoas estão achando bonito, se estão me julgando, como que estão me analisando nesse momento, né? Esse tem que ser um momento introspecto, individual, só seu, porque assim se tornará verdadeiro e profundo, e aí fará sentido para o médium. Se a gente faz para os outros, a gente está ali para fazer um show, e a ideia não é essa, a ideia é viver a espiritualidade de dentro para fora, e muitas vezes o médium que está começando esquece disso, ele está preocupado em fazer bonito para que os outros comentem. E o fato de tossir, de espirrar quando está incorporado, essa preocupação que há em alguns quanto a isso acontecer, enfim, é super normal isso acontecer, é até desnecessário nós precisar estar comentando aqui. Por quê? Porque existe um corpo físico ali. Se esse corpo físico ele tem alguma limitação, vamos imaginar, o médium está gripado, esse médium está expectorando bastante, ele vai precisar durante a incorporação talvez suar o nariz. Esse médium ele está com tosse, com a garganta irritada. Quando ele estiver incorporado, pode ser que o guia dele venha tossir, porque o corpo dele está limitado naquele momento. O médium, de repente, que tem uma alergia, ele pode vir a espirrar várias vezes durante um trabalho. Então coisas assim podem acontecer e também não diz que o indivíduo não está incorporado, que está fingindo, enfim, ou que está manipulando a incorporação. Não é dessa forma, a gente precisa ter a mente aberta, eu acho que a grande maioria hoje tem. A gente sabe que todas as manifestações mediúnicas, elas são anímicas. Sempre é expressado de alguma forma, em pequena ou grande escala, o médium, o indivíduo que está ali. Então, o corpo, as manias, as características sempre serão expressadas durante uma incorporação. Mas eu prometo falar disso mais à frente, tá bem? Em outro vídeo, em outra oportunidade, para a gente poder abranger um pouco mais do tema. Mas já adianto que é bobagem julgar o médium só porque ele espirrou, tossiu ou qualquer outra coisa do gênero quando estava incorporado. Tá? Eu já ouvi alguns dizerem: o guia não pode tossir. Pelo amor de Deus, né? Evidente, o guia não tosse, mas o corpo do médium sim. Existe ali um corpo vivo, batendo um coração e tudo mais. As coisas estão acontecendo, né? Obrigado, meu irmão, pela sua participação. Bom, pergunta agora da Priscila. Olá, Alan. Sou médium de incorporação e estou em desenvolvimento. Tenho percebido que às vezes a energia está muito intensa próximo de mim. Mas às vezes percebo que parece que os meus guias me abandonam, é como se eu não estivesse mais incorporada. Isso me angustia bastante, é normal?
Priscila, eu entendi bem a sua pergunta. Obrigado pela sua participação. Quando você está incorporado, há momentos que a energia está muito intensa, parece até que o guia está dentro de você. Mas há momentos que parece que isso muda, né? O guia se afasta. É comum, principalmente para o médium que está começando. Por quê? O guia espiritual, quando ele incorpora, há um envolvimento energético e psíquico dele com a gente. Em algum momento durante a incorporação, e principalmente quando o médium está começando, o nosso campo energético, a nossa mente, por natureza, ela vai repelir essa energia, essa aproximação. Então haverá, durante o transe, momentos em que essa energia do guia será afastada, ou será, de alguma forma, diminuída. E a gente vai perceber que parece que somos nós que estamos ali, não o guia. Isso é muito comum, principalmente médicos que estão começando. Algumas recomendações que eu dou para isso. Procure você manter a sua mente centrada, totalmente concentrada no que está sendo realizado naquele momento. Não permita que a sua mente vá lá para sua casa, vá lá para os seus problemas pessoais, para os seus compromissos do dia seguinte. Não permita que você desvie os pensamentos. Isso atrapalha demais. Por quê? Porque o guia também está envolvendo a sua mente. E se a sua mente sai dali, você perde essa conexão. Também preocupe-se com o seu campo energético. Veja como está sendo o seu resguardo energético, a sua preparação. Não só a preparação com não comer carne vermelha, não tomar bebidas alcoólicas, não ter relação sexual. Mas veja como está sendo as suas emoções naquele dia, como você está lidando com isso. Você está tendo muitas discussões, muito desgaste, muitas brigas. Isso também pode influenciar. Tá? Enfim, muita coisa pode influenciar. É importante que você se atente a cada detalhe, porque a incorporação não é tão simples quanto parece. Parece que é só fechar o olho, firmar a cabeça e deixar rolar. Existe muito mais coisas por trás do que somente isso, tá bem? Então se preocupe com cada detalhe. Mas é normal isso no começo acontecer, tá? Eu falo bastante sobre isso no curso online Mediunidade de Incorporação, que está com as inscrições abertas. Quem tiver interesse e puder fazer, na descrição do vídeo tem o link para se inscrever. Uma grande oportunidade para estudar sobre a incorporação, e eu falo muito deste fator, tá? Desse fator e da pergunta do nosso irmão Tuco Borella aí, quanto ao animismo, né? Que a gente entra muito nesse assunto também, tá bem? Obrigado pela sua participação, minha irmã. Pergunta em vídeo agora, vamos assistir. Boa noite, Alan. Eu gostaria de perguntar para você a respeito, o médium da Umbanda, ele pode também para fazer sua caridade no kardecista? Tenho muita dúvida sobre isso. Então, gostaria de saber, que eu escuto dizer que pode, não pode. Então, acho assim, se você faz a caridade, eu penso dessa maneira, com amor, então acho que você pode atuar sim. Então, gostaria que você me esclarecesse essa dúvida. Se isso tem possibilidade ou não. Sou de Uberlândia, assisto muito seus vídeos, sou da Umbanda há 6 anos, sou média de incorporação e gosto muito. Muito obrigado pela sua participação. Sim, o médium pode fazer a sua caridade em um centro kardecista. Assim como pode fazer a sua caridade em nenhum centro, fazer no orfanato, fazer num asilo, fazer em qualquer lugar. Fazer o bem, não importa o lugar que você venha fazer, é sempre válido e sempre irá agregar na vida das pessoas e na sua vida também. Agora, se tratando de doutrina e ritual, eu não vejo a necessidade, e até vejo muitas vezes um problema, do médium ser um umbandista praticante em um terreiro, médium atuante, e aos finais de semana, por hobby, incorporar no centro espírita para trabalhar. Eu vejo isso como algo desnecessário, principalmente porque há conflitos de fundamentos, há conflitos de verdades. Eu acho que isso, em algum momento, o médium vai ficar em cima do muro, numa corda bamba, e vai falar, agora para que lado eu vou, aonde eu acredito, o que é bom. E aí eu vou acabar sem querer misturando uma coisa na outra, e aí eu não vou saber mais o que eu faço. Assim como um bandista que de vez em quando vai lá para o candomblé fazer o seu ritual, ou o candomblecista que faz o seu ritual e de vez em quando ele é um bandista. Tudo isso, né, cada um faz o que bem quer, cada um tem a liberdade para fazer o que bem entende. Agora, para uma mente humana,
a gente precisa aprender a discernir as coisas. Umbanda é Umbanda, Espiritismo é Espiritismo, Candomblé é Candomblé e qualquer outra coisa é qualquer outra coisa. Eu preciso aprender a diferenciar e ter uma convicção religiosa e seguir aquilo. A Umbanda nos dá elementos suficientes no seu ritual para fazer o bem ao próximo e a mim mesmo. A Umbanda me dá tudo isso. Se eu preciso buscar fora, é porque a Umbanda não me completa, me falta algo, tá? Enfim. Veja, eu não estou dizendo que você não pode estudar o kardecismo, não estou dizendo que você não pode assistir palestras espíritas. Agora, você ser um médium, vestir o branco em um terreiro e vestir um branco dentro de um centro espírita ao mesmo tempo, eu vejo isso como conflitante, tá bem? Meu ponto de vista pessoal, ok? Para quem já foi espírita, eu sei bem do que eu estou falando. Obrigado pela sua participação, tá? Vamos para mais uma pergunta em vídeo, vamos assistir. Olá, Pai Alan, boa tarde, meu nome é Leandro. Tem 2 anos e meio que estou na Umbanda. Comecei meu desenvolvimento numa raiz mais ligada com o Candomblé. E após conhecer os seus vídeos e a Umbanda Sagrada, hoje faço parte de um terreiro que faz parte da Umbanda Sagrada. A minha dúvida é a seguinte: qual a ligação entre o espírito, o perispírito e o corpo físico? E se, por exemplo, um desequilíbrio energético pode trazer doença ao corpo físico? E outra pergunta é verdade que após a morte o duplo etérico ele continua existindo após a morte ou não? Isso é apenas mito. Gostaria de saber a posição da Umbanda referente a espírito, perispírito e corpo físico. Desde já agradeço, axé a todos do canal. Meu irmão, muito obrigado pela sua participação. A sua pergunta ela também dá um vídeo, a gente pode um dia gravar e falar somente sobre isso. Mas de forma resumida, para contribuir com você e com os irmãos que estão nos assistindo, corpo físico é aquilo que você está vendo aqui no vídeo, é essa matéria, né, a mais densa que nós temos. Nós temos o espírito, que é o nosso corpo espiritual, é o que nós temos mais sutil no plano espiritual de alguma forma. E entre o corpo físico e o espírito, nós temos alguns outros corpos mais densos e mais sutis, né, que estão ali criando a nossa estrutura complexa. No caso do perispírito, ele está presente tanto no encarnado quanto no desencarnado. O perispírito ele absorve características e absorve expressões do que é o meu corpo físico. Então, por exemplo, se eu sou um fumante, um exemplo prático, eu estarei, evidentemente, danificando os meus pulmões e o meu organismo. Essa doença que será criada no meu corpo físico, qualquer que seja, da forma que esse vício vai me ocasionar, será refletida para o meu perispírito. Então, o meu perispírito também ficará doente, que consequentemente irá transmitir para o meu espírito. Então, tudo que nós fazemos no nosso corpo físico reflete no nosso perispírito, tá bem? Então, basicamente é isso. O guia espiritual, quando ele incorpora no terreiro, o espírito que incorpora no terreiro, ele se plasma como um caboclo. O espírito se plasma como um preto velho, se plasma como um exu, se plasma como uma pombagira. Ou seja, aquele espírito, ele criou em torno do perispírito dele uma roupagem para se expressar como um caboclo. Veja, ele se plasma como um caboclo, ele se plasma como um índio. Um exemplo prático que nós temos é o Caboclo das Sete Encruzilhadas, no dia 15 de novembro de 1918, com Zélio Fernandino de Moraes. Zélio, todo mundo sabe, é o médium fundador da religião. Tinha 17 anos e no dia que ele estava lá, na recém-fundada Federação Espírita de Niterói, ele incorpora o Caboclo das Sete Encruzilhadas e diz que ali ele estava fundando uma nova religião e que ele era um índio brasileiro. Um vidente que estava presente diz: como você fala que é um índio, se o que eu vejo em você são vestes clericais? Ou seja, eu vejo aí um padre. Aí o caboclo responde: o que você vê em mim são restos de uma encarnação anterior, em que eu fui Frei Gabriel de Malagrida, mas hoje me manifesto como um índio brasileiro. Ou seja, o vidente viu o espírito do Caboclo das Sete Encruzilhadas, viu Frei Gabriel de Malagrida. Mas, naquele momento, Frei Gabriel de Malagrida estava plasmado, ou seja, o perispírito dele estava plasmado de um índio brasileiro, que eram características de uma encarnação que ele foi índio. Tá? Enfim, então o perispírito ele é moldável de alguma forma, ele está sempre recebendo impressões das encarnações que nós temos. Tá bem?
Obrigado pela sua participação, meu irmão. Espero de alguma forma ter ajudado. Ah, e você pergunta aqui, né, sobre o duplo etérico. O duplo etérico fica entre o nosso corpo físico e o nosso perispírito. Ele não tem uma forma específica e ele compõe os nossos chakras, né, como se diz tradicionalmente, que são os nossos pontos vitais ou receptores de energia. Então, o duplo etérico só tem quem está encarnado. Quando nós desencarnamos, esse duplo etérico ele é absorvido pela Terra, ele é dissipado, né? Porque é um corpo que está presente apenas para dar base e sustentação ao nosso corpo físico. Porque ele transmite energias espirituais ao nosso corpo físico e transmite energias materiais ao nosso corpo espiritual. Tá? Enfim, então o duplo etérico só está presente nos encarnados. Desencarnamos, ele é diluído. Por curiosidade, é curioso que a gente vê muitas vezes em cemitérios espíritos vampiros nos pés dos túmulos de recém-desencarnados absorvendo, né? Espíritos vampiros são aqueles espíritos que estão para absorver a nossa vitalidade, porque eles precisam muito disso, eles necessitam dessa energia também. E eles estão ali ao pé do túmulo absorvendo os duplo etérico, ou as energias vitais que ainda estão presentes no duplo etérico do médium, do indivíduo, para se sustentarem. Tá? Enfim, então, no momento que nós desencarnamos, o duplo etérico ele já não existe mais no espírito, tá bem? Obrigado pela sua participação, meu irmão. Última pergunta do nosso vídeo. Anderson, vamos assistir. Eu me chamo Anderson, eu sou iniciante na Umbanda, estou em desenvolvimento e eu tenho um pouco de dificuldade na incorporação. Eu ainda não incorporei, eu sinto a energia, sinto tudo, só que eu não consigo incorporar. E eu queria saber se você tem alguma dica para me ajudar a incorporar, entendeu? Desde já agradeço, obrigado. Meu irmão, muito obrigado pela sua participação. A dificuldade para incorporar ela é mais normal do que você pensa, principalmente quando você está começando. Eu, Alan, fiquei mais de 1 ano para incorporar. Não foi rápido, não foi tão simples quanto parece. E é essencial muitas vezes que seja demorado, que seja gradativo. Esse momento que você está vivenciando, de sentir a irradiação do guia, é essencial para você, tanto de adaptação, quanto para você discernir a aproximação daquele espírito. Sentir a energia do guia já é muito. Pense, um espírito super iluminado, você conseguir perceber a presença dele já é incrível. Se contente neste momento com isso, deixe as coisas acontecerem aos poucos. Não permita que a tua ansiedade destrua esse momento que é tão importante para você. Esse momento de amadurecimento, de crescimento. Não se deixe levar pelos médiuns que estão em volta, já incorporando ou dizendo, ah, você ainda não incorporou? Tem gente que pergunta isso. É bobagem, cada um tem o seu tempo. E uns pode durar 1 mês, outros pode durar 10 anos. Cada um tem o seu tempo e permita viver o seu tempo. Se você deixar a ansiedade tomar conta nesse momento, pode ser que você acabe cometendo erros que serão para a sua vida inteira. Então, neste momento, deixe as coisas fluírem gradativamente e perceba a evolução a cada trabalho, a cada desenvolvimento. Perceba que aquela energia que era distante, hoje está próximo, parece que você consegue perceber ela mais encorpada, com mais forma, até que este guia consiga ter acesso ao seu campo áurico, ter acesso aos seus pensamentos, ao seu sistema nervoso e aí aos poucos conseguir te movimentar e falar. É gradativo, meu irmão, tenha paciência, tá bem? É essencial que você tenha paciência. Não se deixe levar pelas pessoas em volta que talvez estejam cobrando de você ou que talvez tenham expectativas, né, que você incorpore logo, tá bem? Muito obrigado pela sua participação. E muito obrigado a todos que participaram mais uma vez de mais um Alan Barbieri Responde. Se você quiser enviar a sua pergunta, publique aqui nos comentários ou grave um vídeo com o seu celular e envie para o WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Muito obrigado, que Pai Ogum nos abençoe hoje e sempre. Não se esqueça de se inscrever no canal caso não esteja inscrito e também clique em gostei aí no vídeo para que esse vídeo possa se espalhar pela internet. Axé e muito obrigado.